Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Primeira Tessalonicenses 2,13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que cresces. Aqui é uma coisa importante. Muitos pregadores querem que as pessoas se convertam a eles. Você tem que aceitar o que eu digo. A minha palavra é a ordem. Tem pastor que é assim. Vai você falar contra o pastor. Por isso que nessas igrejas não funciona aquilo que a gente tem nas reuniões. Porque na reunião, se o irmão falar uma bobagem, uma coisa, uma má doutrina, na mesma hora vai ter outro irmão falar assim: irmão, por favor, fique em silêncio, depois nós vamos conversar. E vai conversar depois. Vai esclarecer aquilo depois, porque falem 2 ou 3 e os outros julguem. Está escrito em 1 Coríntios 14. É ordem de Deus isso. Agora, vai você falar isso numa igreja evangélica ou numa igreja católica? Ô padre, isso que o senhor falou aí não está de acordo com a Bíblia, não. Meu, vai tomar uma vaia da congregação ali que adora aquele padre, que acha que porque ele tem a roupa mais comprida, ele é mais importante que os outros. E se for numa igreja evangélica, também, mesma coisa. Talvez você até apanhe de alguns membros mais fanáticos, porque você falou mal do pastor, você chamou a atenção do pastor, você advertiu o pastor. Bom, o que está escrito? Falem 2 ou 3, os outros julguem. Julgue o quê? Julga se ele está falando de acordo com a palavra de Deus. Nós temos uma baliza que é a palavra de Deus. Nós não estamos soltos, né, num auditório, numa igreja, como são as igrejas. Hoje é um auditório. O pastor vai lá na frente e fala o que quiser, fala abobrinha que ele bem entender. Eu já escutei vídeos de pessoas que me mandam de pastor dizendo coisas abomináveis. Abomináveis. Teve um lá que um pastor batista, ele falou que a água viva que Cristo fala para a mulher samaritana, que ele iria dar a ela, seria o líquido seminal masculino. Tem outro nome mais popular, mas fica feio falar aqui. Isso aí era uma doutrina que eu conhecia no meu tempo de esoterismo, porque ela era pregada por um mago, chamado Samael Aum Weor. Ele tinha fundado a gnose cristã. E ele ensinava essas coisas, que tudo tinha a ver com sexo nos ensinos dele. Então agora você pega um pastor evangélico que leva doutrina esotérica para dentro do púlpito e ninguém pode falar nada, porque ele é o pastor, ele é o dono da igreja. Falem 2 ou 3 e os outros julguem. Então quando Paulo fala aqui, a recebesses não como palavra de homens, ou seja, eles entenderam que aquilo não era palavra de Paulo, mas segundo é na verdade como a palavra de Deus, a qual também opera em vós o que cresces. Alguns hoje me escrevem e falam assim: não, mas isso é a opinião de Paulo. Amigo, se você tirar a opinião de Paulo, que você chama de opinião de Paulo, da sua Bíblia, ela vai ficar fininha assim, porque a maioria dos textos do Novo Testamento são escritos por Paulo, inspirados pelo Espírito Santo. Mas a pessoa se arvora, né? Se acha no direito de escolher, fala: não, isso aqui é Espírito Santo, isso aqui é Paulo, não, isso aqui é Espírito Santo, isso aqui é Paulo. E ela vai então filtrando e peneirando aquilo que ela quer crer. É por isso que existe tanta religião, né? As pessoas peneiram aquilo que elas, na Bíblia, aquilo que agrada e aquilo que não agrada. Então as pessoas não receberam o Evangelho, os Tessalonicenses não receberam o Evangelho como palavras de homens, né, e sim como palavra de Deus, mas aí tem um efeito. O efeito vem no final do versículo: a qual também opera em vós os que cresces. Porque a palavra de Deus, ela é operante, ela não é neutra. A palavra de Deus, ela é operante. É que nem um comprimido, eu tomei aqui ontem ou antes de ontem,
um comprimido de vitamina C, aquela pastilha de vitamina C. Ela está ali quietinha, ela não faz nada, né? Joga no copo d'água, faz ferver o copo d'água. Ali ela mistura o ácido cítrico que tem dentro dela com uma outra coisa, não sei exatamente qual é, e mistura aquilo, daí faz a reação química. Faz a reação, cria gás carbônico, que a bolinha lá, as bolinhas são gás carbônico. Ela estava inerte enquanto estava quietinha, misturou com água. Então, quando você é misturado com a água da palavra de Deus, o que acontece? Acontece uma mágica, né? De repente ela opera em vós, ela tem um efeito naqueles que creem. A palavra de Deus, ela tem efeito. As pessoas pensam que a palavra de Deus é a letrinha da Bíblia. Não, ela é uma coisa poderosa. É uma coisa poderosa, tão poderosa que ela causa numa pessoa o novo nascimento. Como o Senhor ensinou lá em João 3. Nascer da água e do Espírito. Que água é aquela? É o batismo, Mário. Não, fia, não é batismo aquela água. A água de batismo não tem efeito algum, não tem poder nenhum. Né? Você entra na água do batismo, não faz ferver, que nem a vitamina C. Não acontece nada. A água de batismo não é a água que fala em João 3. A maioria das religiões entende aquele texto lá como sendo água de batismo. O que opera realmente o novo nascimento é a palavra de Deus, a semente. É a semente da palavra de Deus que de repente dá vida para uma pessoa. É aquilo que Paulo fala também, a palavra de Deus lava, purifica, ela tem efeito, ela faz alguma coisa. Às vezes a minha funcionária aqui pede: seu Mário, traz para mim aquele negócio lá, eu não lembro agora o nome, tem um negócio lá que na verdade é um pó branco para tirar mancha de roupa, e ele tem, acho que soda cáustica e tal. Eu vejo a imagem dele na minha cabeça, mas não aparece o nome. Mas o que ele faz? Ele gera oxigenação na água, e oxigênio é um carburante, né, que se chama, quem estudou química. Por isso que quando vai lavar roupa, pondo esse produto, ele gera oxigênio na água, e aí então ele penetra por baixo das manchas e solta as manchas. Deve ser assim que funciona. Mas a palavra de Deus também tem esse efeito de limpar as manchas. Por isso que fala lá em Efésios capítulo 5, né, que fala purificando-a pela lavagem da água da palavra. Purificando Cristo, purificando a igreja pela lavagem da água da palavra. Mas é a mesma água que opera a vida. Então, quando você se converte, a palavra de Deus opera em vós os que cresces. Então, ela está todo o tempo operando, causando alguma coisa naqueles que creem. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.